Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu lar, na sua casa. Nessa noite de segunda-feira, Deus está conosco para nos abençoar, para nos guardar, para nos proteger. Hoje é um dia muito especial que Deus deu a nós de presente, porque nós não merecíamos, mas Deus providenciou para nós um dia de bênção, um dia de paz, um dia de felicidade. Não vamos nos ausentar das lutas, das guerras, das dificuldades, mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu sou grato a Deus porque hoje é um dia especial, aniversário do meu filho, o caçula. Deus nos concedeu esse privilégio de nos alegrarmos pela vida, pela graça, pela saúde que Deus tem concedido ao meu filho. E eu tenho certeza que muitas pessoas hoje também têm um motivo de felicidade, um motivo que Deus tenha dado uma razão para ser grato. O salmista Davi, ele nos levou a aprender a oferecer uma ação de graças a Deus, lá no Salmo de número 103, quando ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. A pastora Beth, minha esposa, já está conectada conosco. A irmã Jo Quaresma também. Ela com certeza está muito feliz porque Deus tem abençoado grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu tenho certeza que muita gente aí está recebendo bênção de Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo chegue ao nosso irmão Laio, lá no Hospital Metropolitano. Deus está fazendo coisas maravilhosas ali naquele lugar. Nós temos recebido mensagens no grupo de oração pela vida dele, e Deus tem usado pessoas para estar ali abençoando a vida do nosso irmão, e não só ele, mas também a vida de muita gente que está ali naquele hospital, fazendo companhia para ele, levando sempre ali uma visita, um abraço, uma palavra de paz. Então Deus abençoe a irmã Sheila, sua irmã, que está aí na coordenação dessa missão de cuidar do nosso querido e o nosso amado irmão em Cristo Jesus. Amém? Nessa noite que nós vamos começar essa semana, nós vamos estar meditando aqui um pouco dos grandes milagres que Jesus realizou na terra. A gente sabe que muitas coisas maravilhosas Jesus realizou, e muitas delas foram realizadas não porque as pessoas mereciam ou porque elas tinham algum tipo de privilégio. Não, Jesus realizou milagres porque ele era rico em compaixão, ele era rico em amor, ele era rico em misericórdia. E ele deixou esse exemplo para nós. E nós, com muita luta, com muito esforço, nós fazemos de tudo para poder tentar ajudar e agradar as pessoas, e a gente sabe que muitas das vezes as pessoas elas não reconhecem, porque o nosso esforço às vezes não é exatamente como elas queriam, né? Então, esse estudo que nós vamos começar durante essa semana, nós vamos estar falando sobre grandes milagres de Deus. Amém? Irmã do Carmo, Gemac, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vinda, já sinta-se abençoada por Deus. Então, se você tem aí a sua Bíblia, eu gostaria que você a tomasse agora em suas mãos e pudesse abrir no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, o médico grego que acabou entrando no ministério de Jesus por intermédio dos ensinamentos que Jesus deixou para os seus discípulos. Então, lá no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 40, a gente vai poder ver um dos grandes milagres que Jesus realizou diante dos olhos
de muita gente. Nem todos os milagres que Jesus fez, Jesus queria que as pessoas soubessem que teria sido ele que tinha realizado. Parece que hoje, parece ser um pouco diferente. As pessoas, elas querem fazer as coisas boas, mas elas querem ser vistas, elas querem ser aplaudidas, elas querem receber elogios pelo que elas fazem, como se fosse um mérito pessoal. E Jesus, ele não ensinou isso. Jesus realizava grandes milagres porque ele tinha compaixão das pessoas. Você sabe o que é ter compaixão das pessoas? É se colocar no lugar dela. É aqui que está o segredo do sucesso na vida de muita gente. É se colocar no lugar da pessoa, é sentir a sua dor, é sentir o sofrimento daquelas pessoas. E a Bíblia vai dizer, no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, no versículo de número 40, ele vai começar dizendo: e aconteceu que, quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Olha só, o evangelista Lucas, ele vai dizer que Jesus, quando voltou do seu trabalho ministerial, andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ele vai voltar para a sua região, irmão Mac Matos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 8, versículo 40. Nós estamos falando aqui sobre os grandes milagres de Jesus. Então Jesus agora ele volta para a sua região e ele então vai encontrar um homem que tinha uma grande necessidade. E o versículo 41 vai dizer: e eis que chegou um homem cujo nome era Jairo, e era chefe da sinagoga. Então ele se prostrou aos pés de Jesus e rogou-lhes que entrasse em sua casa. Olha só, a necessidade desse homem estava muito além da pessoa que ele era. Porque Jairo aqui, Lucas vai dizer que ele era o chefe da sinagoga, ou seja, ele era o dirigente da igreja, ele era um sacerdote, ele era um homem que conhecia as Escrituras, ele era um homem que conhecia as leis, era um homem que ensinava sobre os fundamentos da fé, mas agora ele é pego em uma situação que a sua posição religiosa, o seu status social, o seu conhecimento teológico não foi suficiente para resolver o seu problema. Muitas das vezes, nós nos deparamos com certas situações que aquilo que a gente é, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente pode, não é suficiente para preencher o vazio, para solucionar o problema. É necessário que Jesus entre na nossa causa. E Jairo, ao ouvir falar que Jesus estava naquela cidade, ele tomou uma atitude. Grave essa palavra, atitude. Nós precisamos ter atitudes para que os problemas sejam solucionados. Jairo, ele sai da sua casa, ele desce da sua posição social, religiosa, e vai ao encontro de Jesus. E olha só, a primeira coisa que ele vai fazer é se ajoelhar.
Quando um homem se ajoelha, é porque ele reconhece a sua submissão. Quando um homem se ajoelha, é porque ele reconhece a autoridade daquele a quem ele está diante. E o escritor Lucas, ele vai dizer que aquele homem se prostrou aos pés de Jesus e rogou-lhes, clamou, suplicou, implorou, dizendo: entra na minha casa. No versículo 42, ele vai dizer qual é o problema, qual é a situação. Sabe o que acontece muitas das vezes? As pessoas, elas não são atendidas, elas não têm os seus problemas resolvidos, porque elas não dizem aonde é que está o problema. Elas não dizem qual é o problema. No versículo 42, esse homem Jairo, ele vai dizer que na sua casa ele tem uma única filha com 12 anos de idade, uma adolescente, que estava a ponto de morrer. Olha só, ela estava à beira da morte. A doença, a enfermidade que ela tinha, talvez ainda não havia sido diagnosticada, mas aquela doença estava levando aquela menina à beira da morte. Ela poderia estar com uma febre muito alta, ela poderia estar sem estar se alimentando, ela poderia estar muito fraca, muito debilitada, e segundo os estudiosos, dizem que a doença dessa menina poderia ser uma meningite, uma doença fatal na vida dessa criança, por falta dos recursos médicos. Isto não é 100% afirmativo, é apenas uma dedução dos estudiosos. Mas o que interessa compreender aqui é que Jesus vai olhar a situação desse homem, ele não vai olhar para a posição que ele era, que ele tinha, que ele possuía, que ele estava, ele não vai olhar para quem ele era, ele vai agora se colocar no lugar daquele pai. E ele vai dizer aqui que ela estava a ponto de morrer e que ele ia, e enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Olha, era muita gente que seguia Jesus porque precisava de alguma coisa, de um atendimento, de uma atenção, de uma cura. Mas esse homem chega convidando Jesus para ir na casa dele, porque a sua filha estava à beira da morte. Jesus, a Bíblia vai dizer que ele se prontificou a ir na casa de Jairo. Mas a história vai dizer que essa caminhada, ela vai ser interrompida. Interrompida por uma mulher que também estava precisando de um milagre. Uma mulher que estava debilitada há muitos anos, uma mulher que era rica e de repente se tornou pobre, uma mulher que tinha muitos bens e vendeu tudo para o seu tratamento, porém não obteve sucesso nenhum. Ela sai da sua casa para ir ao encontro de Jesus, porque ela tinha convicção no seu coração de que se ela pelo menos conseguisse tocar em Jesus, ela ficaria curada. A história aqui vai dizer, o Lucas, escritor, vai dizer que essa mulher entrou na multidão, com muito sacrifício, tocou na orla do vestido de Jesus e imediatamente ela ficou curada. O interessante aqui é que Jesus vai parar aquela multidão. Ele vai parar o seu percurso e vai dizer: quem foi que me tocou?
Essa pergunta, ela de repente soa no ar e alguém vai dizer: Senhor, a multidão é grande, todos te apertam, e tu ainda perguntas quem te tocou? Jesus vai dizer que o toque foi diferente. Existem muitas pessoas que elas querem muita coisa. Elas querem abraçar, elas querem apertar, elas querem empurrar. Mas muitas das vezes, um simples toque vai mudar a história da sua vida. Um simples toque de fé vai mudar o percurso da história da sua vida. Eu fico imaginando o desespero ansioso daquele pai, querendo que Jesus logo saísse dali e chegasse na sua casa. Mas Jesus, ao ouvir o relato daquela mulher dizendo: Senhor, foi eu quem te tocou, me perdoa. Jesus chama aquela mulher de filha, manda ela voltar para sua casa e diz para ela: a tua fé te curou. Quando Jesus diz isso, Jesus está falando para a mulher para causar um efeito em Jairo, quando de repente alguns homens conhecedores de Jairo se aproximam e diz: Jairo, não incomodas mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Olha só, em meio a uma circunstância favorável, quando uma mulher foi curada apenas por um toque, chega uma resposta desfavorável para causar tristeza, angústia, sofrimento e desespero. Jairo, eu imagino que ele pensou em sair correndo para sua casa. Mas em meio ao desespero, Jesus libera uma palavra. E ele vai dizer: Jairo, não temas, não tenha medo, não se preocupe, não fique assim. Eu vou na tua casa. Você só precisa crer. Você só precisa acreditar. Talvez algumas pessoas, elas já chegaram para você querendo te desmotivar, querendo dizer para você que essa situação não vai mudar, que essa guerra não vai passar. Talvez pessoas estão querendo desmotivar a sua fé, mas Jesus está dizendo para você: não temas, crê somente. Você só precisa acreditar que tudo vai dar certo, que não existe problemas que Jesus não possa resolver. Não existe doença que Jesus não possa curar. Não existe mal que Jesus não possa desfazer. Jesus sai do meio daquela multidão e entra na casa de Jairo. Quando ele chega naquela casa, ele chega com uma palavra de esperança. E ele olha para aquele pai, para aquela mãe que talvez estava com seus olhos cheios de lágrimas. Os vizinhos que conheciam aquela criança que brincava todos os dias estavam tristes, mergulhados em um oceano de tristeza. Jesus libera uma palavra dizendo: essa criança, ela não está morta, ela está dormindo. Talvez algumas pessoas não entenderam
o que Jesus estava dizendo. O que Jesus está dizendo ali para eles é: essa criança vai acordar, ela vai voltar à vida, porque Jesus chegou naquele lugar. Talvez os teus sonhos estão à beira da morte. Talvez os seus projetos estejam à beira da morte. Mas Jesus, Ele vai na sua casa hoje. Então você vai escrever a palavra-chave de hoje, em forma de oração profética, dizendo: Senhor Jesus, entra na minha casa hoje. Você vai escrever com muita fé, dizendo: Senhor Jesus, entra na minha casa hoje. Não importa qual seja o problema, não importa qual seja o tamanho da situação, quando Jesus entrar na sua casa, muita coisa vai mudar. Quando Jesus entrar na sua casa, muita coisa vai ser restaurada, muita coisa vai se consertar. Mas você precisa apenas escrever isso? Não. Além de escrever isso, você precisa crer. Você precisa acreditar. Quando Jesus, Ele vê o seu sofrimento, a sua angústia, a palavra que Ele vai liberar para você é essa: não temas, crê somente. Não importa se no meio da sua caminhada alguma coisa acontece para tentar te desanimar. Muitas pessoas pararam no caminho. Muitas pessoas voltaram para suas casas. Muitas pessoas voltaram aos seus afazeres. Mas Jairo não arredou o pé. Ele preferiu estar perto de Jesus. Nos momentos da sua angústia, fique perto de Jesus. No momento da tua dor, do teu sofrimento, fique perto de Jesus. É só Jesus que pode te ajudar. É só Jesus que pode se compadecer de você. É só Jesus que pode se colocar no seu lugar para que você seja feliz, para que você se sinta bem. Jesus está disposto a realizar hoje, a partir de hoje, um grande milagre nas nossas vidas. Eu creio, e você crê também. E a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crer. Por isso, coloque hoje a sua fé em ação, em evidência. Que Deus venha abençoar a sua casa, a sua família, a sua vida profissional, a sua vida financeira, a sua vida sentimental. Que Deus nessa noite venha guardar, proteger a sua casa. Que Deus possa guardar e livrar o teu local de trabalho, para que aquelas pessoas que tramam o mal contra você, eles possam sentir o efeito contrário. Que enquanto eles estão desejando o mal para você, você possa prosperar, você possa crescer, você possa multiplicar, que você possa receber as bênçãos de Deus, para que eles fiquem sem entender que quanto mais coisas ruins eles fizerem contra você,
mais você vai ser abençoado. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Eu preciso muito falar com Deus. Eu preciso estar diante de Deus, em oração, com fé. Coloque aí nos seus comentários o seu pedido de oração, que no momento em que nós estivermos orando, todos os seus pedidos vão estar sendo apresentados e a sua oração será atendida. Como Jairo, o que Jairo fez foi uma oração presencial. Ele não pediu para ninguém orar por ele. Foi ele que foi falar com Jesus. Esse momento de oração é o momento em que você vai falar com Jesus. Feche os seus olhos, abra o seu coração e vamos falar com o nosso Pai que está no céu, aquele que ouve e responde às nossas orações. Eu creio que a nossa oração, ela vai ser respondida diante de Deus. Senhor Deus e eterno Pai, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Nós buscamos a Tua presença, Senhor, com o nosso coração cheio de fé, porque nós acreditamos no poder da oração, Senhor. E nós estamos nesse propósito da oração da meia-noite, porque sabemos, Senhor, que é um horário propício para buscarmos a Tua presença, para apresentar a Ti a vida de cada um dos Teus filhos que estão orando conosco nesta noite. O Senhor conhece cada um dos Teus filhos. O Senhor conhece a vida, a luta, a dificuldade que cada um enfrenta. Mas através da nossa fé, nós entramos na Tua presença para Te pedir, Senhor Jesus, entra na nossa casa. Senhor Jesus, ressuscita os nossos sonhos, ressuscita os nossos projetos, ressuscita, Senhor, aqueles planos que foram sepultados, muitas das vezes por palavras negativas, por pessoas que nunca desejaram o nosso bem. Mas a nossa oração nesta noite é que o Senhor possa fazer milagres extraordinários. Olha, Senhor, para os pedidos de orações que estão aqui nos comentários dessa live. Que o Senhor possa restaurar a saúde dos Teus filhos. Que o Senhor possa libertar aqueles que estão aprisionados nas drogas, nos vícios. Que o Senhor possa visitar aqueles que estão nos hospitais. Que o Senhor possa levar a saúde, a paz, a tranquilidade. Que eles possam ser restaurados pelo poder da oração da fé. Nós Te pedimos, Senhor, que as nossas famílias que estão sendo representadas nesta noite, através dessa live de oração, essas famílias, elas sejam alcançadas, restauradas, abençoadas, que elas possam ser prósperas, que o Senhor possa abrir portas de emprego, que o Senhor possa atender chamados, clamores, súplicas. Meu Deus, nós Te pedimos, meu Pai, nesta oração, pela vida da irmã Lisângela, que está, Senhor, em uma lista de espera para passar pelo processo de cirurgia.
nós colocamos a tua filha nas tuas mãos, para que o Senhor possa providenciar tudo no tempo e na hora certa, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Assim, meu Deus, todos aqueles que precisam de uma atenção especial, nós estendemos as nossas mãos em um ato de fé, em um ato de confiança, de esperança, que no momento em que os ponteiros se cruzam, neste exato momento, as nossas mãos estejam conectadas numa corrente de fé, numa corrente de oração. Que a vida de cada um dos teus filhos sejam alcançadas nesta noite. Que nós possamos agora nos despedir de uma segunda-feira e receber a terça-feira da nossa vitória, a terça-feira da nossa conquista. Abençoa, protege, guarda, livra de todo mal, Senhor. Concede a todos uma noite de paz, uma noite de bênção, que eles possam dormir o sono da tranquilidade e poder amanhã contemplar o dia brilhando sobre as nossas vidas. Por isso, meu Deus, recebe a nossa oração, que nós fazemos com muita fé, com muita devoção, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém, diga graças a Deus. Declare que a sua casa é uma casa de bênção. Declare que a sua família é uma família abençoada. Que você receba a bênção de Deus e você possa testemunhar as maravilhas que Deus está fazendo na sua vida. Fique com Deus. Deus abençoe grandemente. Amanhã, nesse mesmo horário, nós vamos estar aqui novamente orando a oração da meia-noite. Eu oro por você e você ora por mim. Não esqueça de compartilhar essa oração com mais pessoas que precisam ser alcançadas. Em o nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente. Amém e amém.